Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu trouxe exercícios práticos para você conseguir praticar as fórmulas do Power BI, as fórmulas DAX com resolução aqui que a gente vai fazer ao longo da aula. Então, para começar, não esquece de baixar o arquivo que está aqui na descrição, que é esse arquivo com toda a base de dados, com um relatório bonitinho aqui, para você conseguir fazer o download e praticar. E bora para a aula de hoje. Bom, então vamos lá. Seguinte, direto ao ponto. Eu deixei aqui 5 exercícios para você conseguir fazer. Então a ideia é que você tente fazer e depois assista a correção. Ou se quiser já assistir a correção, pode ficar à vontade. Mas a ideia é que em algum momento, seja agora, seja depois, você tente praticar justamente para você analisar o que você está conseguindo acertar, o que está faltando aí, pegar de conhecimento e tudo mais, que a gente vai falando aqui ao longo da aula. Vamos lá então, de forma direta aqui. Primeiro exercício, ele fala o seguinte: crie uma medida que calcule o faturamento total da empresa e aí apresenta no relatório o faturamento de acordo com cada uma das marcas. Só para a gente entender o contexto aqui, a gente tem uma tabela com histórico de vendas de uma empresa, que eu só vou colocar aqui em ordem cronológica. Então, vir aqui na data da venda, setinha para baixo, classificar em ordem crescente. Então, a gente tem o histórico de vendas, os produtos que foram vendidos, a categoria, o preço unitário de cada produto vendido, o custo unitário que a empresa pagou para comprar e depois revender, a marca, a quantidade vendida e assim por diante. Bom, e aí, o que foi pedido foi uma medida, uma fórmula que calcule para a gente o faturamento total da empresa. Bom, e aí para calcular o faturamento total da empresa, a gente precisa fazer o seguinte: a gente não tem nenhuma coluna na tabela que diga para a gente qual é o faturamento, então a gente teria 2 caminhos. O primeiro caminho seria criar uma nova coluna na minha tabela para calcular o faturamento de cada venda. E aí como é que eu faria para criar essa nova coluna de faturamento? Multiplicaria o preço unitário vezes a quantidade vendida. E eu teria uma coluna de faturamento, e essa coluna com o faturamento de cada uma das vendas eu poderia criar uma outra fórmula para somar todas essas vendas. Mas, pensando aqui da forma mais eficiente possível, ao invés de a gente criar uma nova coluna para depois fazer uma fórmula somando, a gente pode criar uma fórmula direto que vai retornar para a gente o faturamento, porque é aquela lógica. A gente tem, deixa eu até abrir uma ferramentazinha de zoom que eu tenho aqui, a gente tem duas fórmulas essencialmente para conseguir somar. A gente tem a fórmula soma e a gente tem a fórmula SUMEX. Qual que é a diferença? A fórmula soma a gente vai usar quando a gente tem uma coluna com os valores que a gente quer somar. Mas não é o caso, a gente não tem nenhuma coluna com os faturamentos. E aí que entra a fórmula SUMEX. É quando eu quero fazer uma soma, mas eu não tenho direto ali a coluna com os valores que eu quero somar. Então o que a gente vai fazer? Usar a fórmula SUMEX, que é a soma que a gente quer fazer, mas a gente não tem a coluna pronta e a gente meio que vai dentro da própria SUMEX conseguir fazer essa análise do faturamento de cada linha. Então vamos lá. Botão direito e nova medida para a gente criar a nossa fórmula aqui. E aí, vou chamar a fórmula aqui de faturamento. E aí vou colocar a fórmula SUMEX. Primeira coisa que ela pergunta é qual é a tabela que tem os valores que eu quero usar para calcular o faturamento, que é a tabela de vendas. Para não ficar todas as informações da fórmula numa única linha, eu vou pular uma linha aqui usando o atalho Shift Enter. Beleza, então o nome da tabela é tabela vendas. Vou escrever aqui vendas. Vírgula. Agora ele vai perguntar para a gente qual é a expressão que eu gostaria de calcular em cada uma das linhas. Então eu quero saber qual foi o faturamento da primeira linha, o faturamento da segunda, o faturamento da terceira. Aí vai ser basicamente aquela análise de multiplicar o preço unitário de cada produto vezes a quantidade vendida naquela venda. Então eu vou colocar aqui, preço unitário vezes quantidade vendida. Show! Então isso aqui vai me dar o faturamento de cada uma das linhas da tabela. Vou fechar o parênteses e dar Enter. E lembrando como é que essa fórmula SUMEX funciona. Ela basicamente vai olhar. Show! Então o Alon pediu preço unitário vezes quantidade vendida da primeira linha, depois ele vai fazer preço unitário vezes quantidade vendida da segunda linha, e ele vai fazer a conta para cada uma das linhas, só que no final ele vai somar isso tudo. Então essa é a lógica da fórmula SUMEX. Ela vai fazer essa conta que a gente pediu em todas as linhas da tabela, só que no final o que ela vai fazer com essa informação? Ela vai somar, por isso que é a fórmula SUMEX. Então ela vai retornar para a gente o faturamento total. Vamos ver se deu certo? Vou voltar aqui no relatório, vou criar uma nova página. Vou criar um cartão aqui, por exemplo, e aí dentro desse cartão você vai ver que o faturamento está aqui, 64 milhões de reais. Depois no final aqui, vou deixar na descrição também o gabarito para vocês terem acesso. À medida que você for praticando, você já vai poder conferir também. Show? Beleza, então 64 milhões, e aí seria aqui em dólares justamente porque são vendas internacionais. Então vamos formatar aqui como dólar. Então vou clicar aqui na medida de faturamento, vir aqui na opção de formatação, moeda geral, que ele já vai colocar ali como dólar bonitinho.
Show! Então, 64 milhões de faturamento. Só que, na questão, ele pedia, além de calcular o faturamento total da empresa, apresentar no relatório o faturamento de acordo com cada marca. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma matriz, por exemplo, então vou criar uma matriz. Dentro dessa matriz eu vou colocar aqui nos valores o faturamento e nas linhas eu vou colocar a marca, que ele vai mostrar de acordo com cada uma das marcas. Só vou clicar aqui na parte de formatação para aumentar o tamanho da letra e conseguir enxergar melhor. Então vou pesquisar aqui por fonte, e aí está aqui, tamanho da fonte global, vou aumentar, por exemplo, para um 22 da vida, e está aqui faturamento por marca. O único detalhe é que fica esse monte de casa decimal, então eu vou voltar aqui no número do faturamento, e quantidade de casa decimal aqui vou colocar 0, que ele vai mostrar um número mais arredondadinho, bonitinho. Perfeito. Então aqui a gente tem o faturamento total, 64 milhões, e o faturamento de acordo com cada uma das marcas que a gente vendeu. Então, primeira questão respondida. Vou até botar aqui questão 1. Show de bola. Vamos lá, agora voltando para as questões aqui. Questão 2. Calcule o lucro bruto da empresa, que é basicamente a receita menos o custo do produto vendido. Beleza? E aí depois apresente o lucro bruto de acordo com cada categoria de produto. Tranquilo? E aí ele pede mais uma coisinha que é a margem de lucro bruto, mas aí vamos passo a passo aqui. Então, primeiro, o lucro bruto. Bom, a lógica é a seguinte, a gente quer somar o lucro bruto da empresa. Só que, de novo, a gente não tem uma coluna com o lucro bruto de cada uma das vendas. Então, o que a gente vai ter que fazer, se eu quero somar e não tenho a coluna, eu vou ter que usar a fórmula SUMEX. E aí, para cada linha da tabela, como é que eu calcularia o lucro bruto? Seria basicamente o preço unitário daquela venda vezes a quantidade vendida, menos o custo unitário daquele produto vezes a quantidade vendida. Então, é basicamente quanto que eu tive de receita naquela venda, menos quanto que eu tive de custo do produto vendido. E aquilo vai me dar o lucro bruto. Por que lucro bruto? Porque eu não estou desconsiderando gastos administrativos, folha salarial, impostos e tudo mais. Então, é só o lucro bruto mesmo ali da venda especificamente, pensando só no custo do produto. Então, a gente vai calcular o lucro bruto fazendo a receita menos o custo, que aí vai ser o preço unitário vezes a quantidade vendida, que dá a receita, menos o custo unitário vezes a quantidade vendida, que dá o custo total ali dos produtos daquela venda. Então vamos lá, botão direito, nova medida, e eu vou chamar aqui de lucro bruto. E aí o lucro bruto vai ser aquela lógica, SUMEX, e aí qual é a tabela que tem os valores que eu vou usar para calcular o lucro bruto? É a tabela chamada de vendas. Vírgula, para cada linha da tabela, como é que eu calculo o lucro bruto de cada uma das vendas? Fazendo aquele raciocínio, que é o preço unitário vezes a quantidade vendida, menos custo unitário vezes quantidade vendida. Se eu quisesse, eu poderia ter isolado aqui, né? Poderia ter colocado quantidade vendida vezes, e entre parênteses, preço unitário menos custo unitário. Daria no mesmo, beleza? Show! Vou fechar o parênteses aqui, dar o Enter, e a gente calculou o lucro bruto para ver o resultado. Vamos voltar aqui no relatório. Então, vou colocar aqui uma nova página chamada questão 2. Vou colocar um cartão só para a gente conseguir visualizar certinho. Ó. Então, lucro bruto está aqui 37 milhões, beleza? Vou colocar aqui como moeda geral sem casa decimal. E aí, para fechar, vou criar aquela análise que ele pediu, que é para ver a quantidade, para ver o lucro bruto de acordo com cada categoria de produto. Então a gente tem aqui as categorias, se é um jogo de tabuleiro, se é uma cafeteira, se é uma caneta, se é jogo, se é impressora e assim por diante. Então, categoria de produto. Voltando aqui então na aba da questão 2, vou criar uma matriz, puxar aqui a informação do lucro bruto para os valores, e vou colocar aqui a categoria dentro das linhas e aumentar o tamanho da fonte. Então, pesquisar aqui, ó, por fonte, e o tamanho da fonte global, vou colocar aqui 22. Perfeito. Show de bola. Então, agora a gente tem aqui, ó, o total também, que é 37 milhões de dólares, e de acordo com cada categoria. Se eu quiser também apresentar de acordo com a categoria que mais vendeu para que menos vendeu, só clicar aqui no cabeçalho lucro bruto, que ele vai colocar ali do maior para o menor, certinho. Top. Então, segunda questão, falta uma coisinha só ainda, que é o seguinte. Ele falou aqui, beleza, calcule o lucro bruto da empresa, ok, foi, apresente o lucro bruto por categoria, foi também. Só que agora ele fala assim, calcule a margem de lucro bruta da empresa, ou seja, a margem de lucro é, de tudo que a empresa fatura, quantos por cento do que a empresa fatura é margem de lucro bruta. Então, por exemplo, se a cada 100 reais a gente tem 50 reais de lucro bruto, seria 50% de margem de lucro bruto. Tranquilo?
Tranquilo? Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? A gente vai simplesmente dividir o lucro bruto pelo faturamento, que a gente vai ter esse percentual da margem de lucro bruto. E aí a gente nem precisa voltar lá para a aba para conseguir para a aba aqui da tabela para conseguir fazer isso. A gente pode fazer a conta direto aqui pelo nosso relatório. Então eu vou clicar na minha tabela com o botão direito, nova medida, e eu vou chamar aqui de margem bruta. Margem bruta vai ser o lucro bruto dividido pelo faturamento. Perfeito. E aí vamos colocar aqui, ó, dentro de algum cartão, quanto que ficou esse valor para a gente ver se vai dar certinho. Ó, cadê? Margem bruta aqui dentro, 0,58, que é 58% e faz sentido pensando ali nos 64 milhões e dentro disso 37 de lucro bruto. A única coisa que faltou é colocar como percentual, então vou clicar aqui na medida da margem bruta, colocar como percentual e tá aqui bonitinho pra gente. Top. Então, segunda questão foi. Agora, terceira questão. A ideia é a seguinte. A gente quer saber... Primeiro, então a gente já calculou indicadores super importantes aqui na empresa. Então a gente calculou o faturamento para ter noção de como que a empresa está em termos de receita global. A gente calculou o lucro bruto aqui também para saber como é que está a margem da empresa, para saber como é que a gente está de lucratividade. Show! Lucratividade bruta, né? E aí agora a gente vai pensar em volume de vendas. Então a gente quer saber, em média, a cada dia, quantas vendas a gente faz. Será que em média, diariamente, a gente faz 1.000 vendas, 5.000 vendas, 500 vendas? Quantas vendas a gente faz em média por dia? E aí como que a gente consegue fazer isso? Para saber isso, bom, a média de vendas nada mais é do que o número de vendas total que eu fiz, a quantidade de vendas total, dividido pela quantidade de dias. Então, por exemplo, se você fez 365 vendas em 365 dias, quer dizer que você fez em média uma venda por dia, e assim por diante. Então eu quero saber quantas vendas eu fiz no total, eu quero saber quantos dias se passaram aqui, durante quantos dias a gente teve vendas aqui dentro da empresa, e eu quero saber quantas vendas a gente fez por dia, beleza? Então, para conseguir saber isso, eu vou precisar dessas duas informações, total vendido e quantidade de dias. Para isso, vamos voltar aqui na tabela de vendas. E para calcular o total vendido, é só criar uma medida que vai somar para mim toda essa coluna de quantidade vendida. Então vamos lá, botão direito, nova medida, e eu vou chamar aqui de total vendido, que vai ser igual à soma da coluna de quantidade vendida. Show! Vamos ver quanto é que deu esse número, só para a gente ter uma noção? Então vou criar uma nova página aqui chamada questão 3. Vou criar um cartão com essa informação aqui de total vendido. Está aqui, 405 mil produtos vendidos. Só que agora eu quero saber a quantidade de dias que a gente operou para conseguir fazer isso. E aí, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que em todos os dias que a empresa abriu, né, que as lojas abriram, a gente teve venda feita, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, como é que eu vou saber a quantidade de dias para considerar a média diária? Basicamente o que eu vou fazer é olhar todos os dias em que a gente teve alguma venda e aí eu vou ver, a gente vendeu aqui, a gente tem um histórico de 400 dias, 500 dias, e aí esse vai ser o número que eu vou considerar. Ah, Lô, mas e se a loja tivesse aberto em um determinado dia e não vendeu nada? Eu estou assumindo que não é esse o cenário, tudo bem? E aí, se esse fosse o cenário, a gente poderia tentar fazer de alguma outra forma, pegar a primeira data, pegar a última data, fazer uma subtração para saber quantas datas tem ali, e aí se quisesse desconsiderar final de semana, coisa do tipo. Mas é bem plausível pensar que uma empresa que roda em vários países diferentes, vários continentes diferentes, em todos os dias que ela operou, que as lojas abriram, teve venda. Se por algum motivo a loja não abriu em algum dia, algum feriado, ela não operou, e então nem vai ter essa data aqui dentro da tabela, beleza? Então todas as datas que tem aqui dentro da minha tabela de vendas são datas que a gente abriu e fez venda. Então vamos lá, para saber a quantidade de dias que a gente teve de operação de venda, é só eu ver quantos dias existem nessa coluna data da venda, só que quantos dias distintos. Como assim dias distintos? Essa data que está se repetindo, por exemplo, 1º de janeiro de 2022, não me interessa contar ela várias vezes, eu quero contar cada data uma única vez, para saber quantos dias distintos a gente trabalhou aqui, beleza? Então vamos lá, para fazer isso, ó, vou clicar com o botão direito, nova medida, e vou chamar aqui de quantidade de dias. Como é que eu sei a quantidade distinta de uma coluna? Ou seja, contar os valores de uma coluna sem considerar os dados duplicados. Eu quero ignorar o que está repetido. Eu vou usar a fórmula distinct count, e dentro da fórmula distinct count, a única coisa que ela pede é
qual é a coluna com os valores que eu quero contar, que é essa coluna aqui, ó, data da venda. Fecha parênteses, dá Enter, ele vai calcular ali pra gente. Para ver quanto é que deu o resultado, ó, vou voltar lá no relatório, eu vou colocar aqui um cartão e vou puxar a quantidade de dias aqui para dentro do cartão. 822 dias que a gente teve de operação. E para saber a média de vendas por dia, é só dividir o total vendido dividido pela quantidade de dias e a gente vai ter a nossa média aqui. Então, vamos lá, botão direito, nova medida, e vou chamar aqui de média diária de vendas. Beleza, então vou colocar aqui que vai ser o total vendido dividido pela quantidade de dias. Vou dar Enter, vamos ver quanto é que deu. Vou colocar aqui um cartão, por exemplo, puxar a informação de média diária de vendas, está aqui. 492 vendas em média a gente faz por dia. Então, em média, por dia, a gente tem um volume de vendas aqui de quase 500 unidades vendidas por dia. Show? Então, 492. Se a gente quiser deixar sem casa decimal, posso clicar aqui na medida, clicar aqui em cima e colocar sem casa decimal. Show! Perfeito. Então, questão 3, acho que foi, né? Perfeito. Só a média de vendas feitas por dia na empresa. Agora vem o exercício 4. Como é que funciona o exercício 4? Ele vai pedir o percentual. Ele quer que a gente consiga mostrar quanto que a gente está crescendo percentualmente ali no nosso faturamento em relação ao ano anterior. Então a gente quer saber de 2022 para 2023, quanto que a gente cresceu percentualmente de faturamento. 2023 para 2024. É uma das métricas mais importantes aqui para a gente conseguir acompanhar a evolução aqui da receita da empresa. Beleza. Então como é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma nova página chamada questão 4. E aí só para a gente conseguir visualizar, vamos colocar, por exemplo, uma matriz que diga para a gente quanto que a gente fatura em cada ano para a gente conseguir já pensar na lógica que a gente vai construir aqui para o exercício. Então eu vou criar uma matriz. Dentro dessa matriz eu vou colocar o faturamento aqui nos valores, e dentro das linhas eu vou puxar os meses. E onde é que eu tenho os meses aqui? Além da tabela de vendas, eu já deixei pronta aqui a nossa tabela calendário, e aí eu posso puxar, por exemplo, a tabela calendário, aqui com as datas, para as linhas, e aí ele já vai mostrar os anos aqui, ó. Vou até aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Então, fonte 22. Eu falei que eu ia mostrar os meses, mas a ideia não era mostrar os meses não, a ideia era mostrar os anos mesmo. Perfeito. Então, eu tenho aqui 2024, 2023, 2022. Na verdade, acho que uma coisa que a gente pode fazer é até analisar não só quanto que a gente cresceu de um ano para o outro, mas sim olhar mais no detalhe. Eu tinha falado que não ia olhar mês a mês, mas a gente pode abrir aqui, expandir para a gente ver mês a mês, para a gente saber, por exemplo, dentro de cada um dos meses, quanto que a gente cresceu com relação ao mesmo mês do ano anterior, que pode ser uma análise que a gente pode fazer também. E aí vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu só vir aqui na parte das datas que ele colocou aqui pra gente, ó. Tá vendo que ele tá fazendo uma análise de ano, trimestre, mês e dia? O que isso quer dizer? Que se eu abrir aqui, ele vai mostrar os trimestres, e se eu abrir ele vai mostrar os meses, se eu abrir ele vai mostrar os dias. A ideia não é ter esse tanto de informação. Então, por exemplo, os trimestres não me interessam, então eu vou tirar o trimestre. O dia do mês também não me interessa, então eu vou tirar o dia. Então agora ficaram os meses e os anos aqui. Então, ó, 2022, 2023, 2024, o histórico que tem aqui. Show! Então, o que a gente vai fazer? Eu quero saber sempre quanto que eu cresci com relação ao ano anterior. Quanto que eu cresci com relação ao mesmo mês do ano anterior. Para fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso de uma fórmula que vai dizer para mim quanto que eu faturei no mesmo período do ano anterior. Então, por exemplo, aqui em janeiro de 2023, eu faturei 2,5 milhões de dólares. Só que aqui do lado, nessa mesma linha de janeiro de 2023, eu preciso que esteja escrito o número que eu vou comparar. Qual é o número que eu vou comparar? É o número aqui, ó, 1,95 milhões, que é o de janeiro de 22. Então a ideia é que para cada mês eu tenha não só o faturamento daquele mês, quanto do lado eu vou ter o faturamento do mesmo mês do ano anterior. Então, ó, 1,95 milhões de dólares, beleza? Como que eu vou conseguir fazer isso para puxar a informação do ano anterior? E a gente vai ter a fórmula aqui dentro do Power BI, que é a fórmula, que é essa aqui, ó, a fórmula DateAdd, que é a fórmula que permite a gente conseguir olhar, por exemplo, para o ano anterior, para o trimestre anterior, para o dia anterior e assim por diante. Então essa é a fórmula DateAdd que a gente vai usar, e ela sempre anda junto com a fórmula Calculate. Então a fórmula Calculate
junto com a DateEd, elas funcionam justamente para a gente fazer esse tipo de comparação entre períodos aqui, para a gente poder comparar como é que a gente foi com relação ao mês passado, ao ano passado, ao trimestre passado e assim por diante. Então vamos lá, botão direito, nova medida, e aí dentro aqui da nova medida, eu vou colocar a informação aqui do faturamento ano anterior. Show! E aí como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar, vou usar a fórmula Calculate, porque é a fórmula que me permite filtrar o que eu quero analisar. Então no caso aqui, por exemplo, ele está analisando o quê? Janeiro de 2023. Mas eu quero filtrar, eu quero falar, ó, eu não quero ver agora janeiro de 23, agora eu quero que você puxe para mim janeiro, só que do ano anterior. Eu quero que você puxe a informação do faturamento, só que olhando não essa data específica, olhando sempre 12 meses para trás, olhando um ano para trás. Por isso que eu estou usando a fórmula Calculate, porque é uma fórmula que me permite modificar o filtro que está sendo aplicado ali, beleza? Então vou colocar aqui, primeiro, ele pergunta assim, Alon, ok, só que qual que é a expressão? Você quer calcular o quê? Eu quero calcular o faturamento. Então vou puxar aqui a medida de faturamento que eu já tinha criado. Ok, vírgula. Agora no filtro, ou seja, eu tenho que falar para ele qual é a informação que eu estou querendo filtrar. O que eu quero mudar aqui na minha fórmula. Bom, a fórmula por padrão, ela vai olhar o quê? O faturamento do mês atual, do ano atual. Só que eu quero pegar de 12 meses para trás. E aí como é que eu faço para deslocar qual é o período que eu estou analisando? Usando a fórmula DateEd. E a fórmula DateEd, ela vai pedir 3 coisas. A primeira delas, uma coluna com todas as datas do período analisado, que é a nossa coluna que tem todas as datas, que é o do calendário, que vai ter todas as datas desde o início do ano até o final do ano. Inclusive até 31 de dezembro, desde 1º de janeiro, tem que ter todas as datas. Então, essa coluna de datas aqui da DateEd exige que tenha todas as datas, mesmo datas que a gente não tenha vendido, para ele conseguir olhar o calendário como um todo. Então, coluna de datas da tabela calendário, que é completa, vírgula, qual é o número de intervalos que eu quero olhar para trás? E aí eu posso colocar menos 12. E aí aqui no próximo argumento, que é o intervalo, colocar mês, que ele vai olhar 12 meses para trás. Ou eu posso colocar aqui no número de intervalos, menos 1, porque eu quero olhar para o anterior, né, para o ano anterior. E aqui no intervalo eu posso colocar year, de ano. Então, menos 12 meses ou menos um ano vai dar exatamente no mesmo, não faz diferença nenhuma, tranquilo? Vamos colocar aqui menos 12 meses. Lembrando, não faz diferença nenhuma, mas tanto faz aqui, então quis deixar 12 meses só porque eu quis mesmo. Beleza, então fechei o parênteses da fórmula DateEd, fechei o parênteses da fórmula Calculate e dei Enter. Vamos ver agora o que vai acontecer, ó. Vou puxar esse faturamento do ano anterior aqui para os valores. Então vou puxar aqui dentro e olha só que legal. Para cada um dos meses, ele vai mostrar quanto que eu faturei no mesmo mês, só que olhando para o ano anterior. Então aqui, por exemplo, e aí, lembra que eu falei que, na verdade, inicialmente aqui na questão, ele nem pedia especificamente com relação ao mesmo mês do ano anterior. Ele pedia só percentual de faturamento com relação ao ano anterior. Foi só isso que ele perguntou. Mas, aqui a gente consegue ver as duas coisas, porque em 2023 ele vai mostrar o faturamento total de 2023 e aqui ele está mostrando o faturamento do ano anterior, que foi 2022. A mesma coisa quando a gente olha para os meses. Ele mostra quanto que eu faturei em janeiro de 23 e em janeiro de 22. Perfeito. Então agora a gente tem os dois números, o do ano atual e do ano anterior. Então agora a gente vai querer comparar como que a gente foi com relação ao ano anterior. E aí para comparar, deixa eu abrir aqui uma planilha Excel só para ficar o mais simples possível. Imagina que no mês 1 a gente faturou R$100 e no mês 2 a gente faturou 110. Quanto que teve de crescimento? Então, o crescimento foi de 10%. Só que por que foi de 10%? Como é que a gente faz essa conta aqui? A conta é a seguinte, a gente vai fazer a diferença, né, o crescimento, que foi 110 menos 100, que é a diferença da 10. Então, a gente vai colocar quanto que a gente cresceu, dividido pelo valor inicial, dividido pelo faturamento inicial, que foi, ó, ele só está como zero aqui porque ele está como real, mas se eu colocar aqui como percentual, ele vai ficar bonitinho ali, 10%. Antes ele estava aqui como R$0, porque ele estava como moeda, sem casa decimal nenhuma, mas se aumentasse a quantidade de casas decimais estava lá 0,10, que é a mesma coisa que 10%, é porque ele estava com a formatação errada. Mas então a lógica da fórmula do crescimento é quanto que eu cresci com relação ao valor original. Ou seja, quanto que eu cresci é a diferença de um mês para o outro,
com relação ao mês original, ou seja, dividido pelo mês original, beleza? Então, é o faturamento atual menos o anterior dividido pelo anterior, show? Então, vamos fazer essa análise aqui. Então, vai ser o faturamento atual menos o anterior dividido pelo anterior. Então, ó, botão direito, nova medida, eu vou colocar aqui percentual crescimento faturamento, que vai ser, e aí ou a gente pode fazer a divisão na mão, por exemplo, então vou colocar aqui faturamento menos faturamento do ano anterior, e aí colocar os parênteses aqui e dividido pelo faturamento do ano anterior, funciona. Ou a gente pode usar a fórmula divide, que vai ficar mais organizadinho e ela já ajuda a gente até a tratar erros se tiver algum erro, por exemplo. Então a fórmula divide vai pedir um numerador, e o numerador vai ser o crescimento, né, que é o faturamento atual, menos o faturamento do ano anterior, vírgula, para ir para a próxima parte da fórmula, que é o denominador, e o denominador vai ser faturamento do ano anterior. Então lembrando aquela lógica, quanto que eu cresci com relação ao ano anterior. Então, é a diferença, faturamento atual menos o anterior, dividido pelo faturamento do ano anterior. Fecha o parênteses, dá um Enter, e vamos colocar esse percentual de crescimento, ó, aqui dentro da nossa matriz. E eu só vou clicar nele para formatar como percentual. E olha só que legal, ele já mostra aqui pra gente, primeiro, obviamente não tem nada no primeiro ano, porque a gente não tem ano anterior para comparar, mas aqui ele já mostra pra gente, ó, quanto que a gente tem, por exemplo, aqui no ano de 2023 com relação a 22, a gente teve um decréscimo de 7% no nosso faturamento, só que além de mostrar o ano, a comparação de ano, que é o que ele já tinha pedido na questão, a gente conseguiu fazer uma análise por mês para saber, olha, dentro de cada mês, como que a gente está com relação ao mesmo mês do ano anterior. Então, olhando janeiro com janeiro, em janeiro de 23 a gente faturou 2,5 milhões, em janeiro de 22 a gente tinha faturado 1,9. Então, a gente cresceu no mês de janeiro 31%, no mês de fevereiro 25%. Só que tiveram alguns meses que a gente teve queda de 35%, de 40% e assim por diante. Beleza, então a princípio, por enquanto, aqui parece fazer sentido. Então, em 2023 a gente teve um decréscimo de 7% e assim por diante. Mas tem um detalhe que é o seguinte, olha só. Qual que é esse detalhe? Esse detalhe é, tá vendo aqui 2024? 2024 a gente tem um leve problema. Qual que é esse leve problema? O leve problema é o seguinte, ele está falando que a gente teve uma queda no faturamento de 74%. Isso é verdade? E a resposta é, não é verdade. Por que não é verdade? Ele diz aqui que a gente teve uma queda de 74% no faturamento porque ele está comparando 2023, o ano inteiro, mas 2024, ele só está olhando, a gente só tem informação dos 4 primeiros meses ali, 3 meses e alguma coisa, né? Porque abril aparentemente nem terminou porque está com pouco faturamento. Então, esse número aqui está errado, está injusto, porque ele está comparando o ano inteiro de 2023, janeiro a dezembro, com uma parte do ano de 2024, então fica injusto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conseguir resolver esse problema. E para resolver esse problema, a gente precisa voltar lá na nossa tabela. E aí, qual que é a ideia? Vamos lá. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Bom, lembra que eu falei que lá na tabela calendário, a gente precisava ter todas as datas do período analisado? Então, por exemplo, minhas vendas começaram no dia, 17 de março de 2023. Não interessa, a tabela vai começar sempre no dia 1º de janeiro do ano inicial. Mas eu só comecei as vendas em dezembro. Não interessa. A tabela calendário, ela automaticamente, por padrão aqui, ela obrigatoriamente vai começar sempre no dia 1º de janeiro e vai ter todas as datas. Alô, mas eu fiquei um mês sem vender. Não interessa. A tabela calendário vai ter tudo justamente por causa disso, que é o que eu vou te mostrar agora, que vai ajudar a gente a resolver aquele problema da comparação de 23 com 24. Alô, mas em 2024... nosso último histórico de vendas é aqui no meio de abril. Não interessa. A tabela calendário, ela vai terminar aqui ela vai até o final, 31 de dezembro. Por que isso é bom? Porque a gente tem uma tabela que diz pra gente todas as datas. E aí com essa tabela, o que eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir olhar para essa coluna de datas e eu vou olhar para cada uma dessas datas para verificar se eu tive alguma venda nessa data ou não. Quero saber se eu tive alguma venda nessa data ou não. Se eu tive uma venda nessa data, ok, eu vou considerar essa informação na hora de comparar os anos, beleza? Se eu não tive venda nenhuma a partir daquela data, então, por exemplo, imagina que
sei lá, a gente parou de ter venda no dia, não sei, 15 de abril. Então, a partir do dia 15 de abril, a partir do dia 16 de abril, no caso, ele não vai mais considerar na análise aqui, tudo bem? Como que eu consigo fazer isso? De forma simples. Eu só preciso saber de cada uma dessas datas, eu só preciso comparar elas com o quê? Com a última data que eu tenho na minha tabela de vendas. Qual é a última data que eu tenho lá na tabela de vendas? Aqui, ó, 1º de abril de 2024. Então, a lógica é a seguinte, eu só quero analisar as vendas até a última venda feita. A última venda feita foi no dia 1º de abril. Claro que depois isso pode mudar para virar o dia 5, para virar o dia 10, à medida que a gente for recebendo mais informação. Mas isso vai ficar automático. Então, qual que é a ideia? Na minha tabela calendário, eu vou criar uma outra coluna, e essa nova coluna vai me dizer o seguinte, ela vai me dizer se essa data está dentro do período que tem que ser analisado ou se está fora. O que está fora? Tudo que for datas posteriores à última data que eu fiz uma venda. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu vou criar essa nova coluna auxiliar aqui que vai me ajudar a filtrar depois os dados? Botão direito e nova coluna. Alô, por que você está criando uma nova coluna e não uma nova medida? Porque a medida seria se eu quisesse calcular um número específico aqui, uma única informação, mas eu não quero isso. Eu quero que para cada data ele me diga se aquela é uma data válida ou não. Então eu quero uma coluna com vários valores aqui. Então, botão direito, nova coluna. Vou chamar essa coluna aqui de data válida, entre parênteses não, e ponto de interrogação. Então, data válida. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar se essa data daqui for menor ou igual do que a maior data em que eu tenho venda no histórico. Então, se essa data daqui for maior ou igual, foi menor ou igual do que a maior data que eu tive venda, a data da venda, quer dizer que é uma data válida, concorda? Então, qual foi o último dia que eu tive venda? Dia 1º de abril de 2024. Todas essas datas que forem dia 1º de abril de 2024 para trás são válidas. Então, eu vou colocar aqui que sim, é uma data válida. Caso contrário, ou seja, se não for uma data anterior ou igual à última data que eu vendi, eu vou colocar aqui, não é uma data válida, beleza? Fecha o parênteses e dá um Enter. E aí, ó, todas as datas anteriores à última data de venda, ele vai colocar como sim, e a partir do momento que vira aqui, ó, abril, que vira para até 1º de abril ele bota certinho, ó, sim. A partir do dia 2 ele bota não. Ah, Alô, mas e quando eu tiver novas vendas? Aí ele vai recalcular. E aí se você teve venda, por exemplo, Alô, recebi mais informações, tive venda até junho de 2024. Perfeito. Ele vai passar a considerar até a última data que tiver na tabela. Atualmente a última tabela é 1º de abril. Depois ele vai recalculando à medida que você for tendo mais informação na tabela e clicando aqui no botãozinho de atualizar com os novos dados da sua base de dados. Beleza? Tá, Alô, mas o que eu faço agora com essa informação da data válida? Para que serve isso? Porque agora eu consigo voltar lá no relatório e aí, ó, consigo adicionar um filtro dentro dessa matriz, por exemplo, ó, vou colocar no filtro. Eu vou adicionar essa coluna de data válida dentro do filtro. Ó. Então, data válida aqui dentro do filtro. Eu vou falar que eu só quero filtrar as datas válidas. Ó. Sim, falei que eu só quero filtrar as datas válidas. E olha só que legal. Olha só que legal. Agora sim a gente consegue ter um número certo. O que é o número certo? Olha só, 2023 ele está comparando, não mudou nada, porque a gente já tinha certinho com relação a 2022. Só que agora 2024 ele está comparando certo. Ó. Ele está comparando do dia 1º de janeiro de 2024 até o dia 1º de abril de 2024 com o mesmo período em 2023. Então, qual é essa comparação? O que é esse número aqui de 6.950.000? É o número de... É o valor de faturamento que a gente teve do dia 1º de janeiro até o 1º de abril de 2023, do ano anterior. Então, olhando 2023 com relação a 2024, a gente quase não teve mudança aqui, teve 0,06% de decréscimo e a gente consegue ter a comparação aqui de cada um. E aí ele mostra janeiro completo, quanto que cresceu, fevereiro completo teve um decréscimo, março teve um decréscimo e abril ele está mostrando certo. Por que ele está mostrando certo? Porque ele só está comparando 1º de abril, que é a única data que a gente tem ali, com 1º de abril de 2023. Então, essa é a forma certa de fazer essas comparações. Tranquilo? Então, questão 4 aí
Enfim, talvez se você tiver feito antes, você tenha feito uma parte, não tenha feito essa última análise, mas que é super importante, né? Até porque senão você vai comparar de forma errada, mas agora está feito. E se você não sabia, agora está sabendo. E para fechar com chave de ouro, e agora a questão 5, ela vai ter um detalhezinho que a gente vai ter que ficar atento, que é o seguinte. Ela fala assim, calcule a quantidade de novos clientes por ano. Então, os novos clientes por ano, basicamente, são os clientes que não tinham comprado antes e compraram pela primeira vez naquele ano específico. Então, vamos lá. Lá na última coluna, a gente tem aqui o código do cliente que vai dizer pra gente, que vai identificar ele. E aí, no seu caso, não tem o código do cliente da empresa que eu trabalho se eu fosse fazer essa análise. Alô? Mas você vai ter alguma informação dele, você vai ter o e-mail dele, algum documento, alguma coisa do tipo. Beleza? Nesse caso aqui a gente tem o código do cliente. Beleza. Só que a gente quer saber a quantidade de novos clientes. Antes de fazer isso, só para a gente conseguir construir um raciocínio mais fácil na nossa cabeça, vamos primeiro tentar contar quantos clientes a gente atendeu no total em cada ano. Só que para conseguir saber quantos clientes eu atendi em cada ano, eu não vou considerar o mesmo cliente 2 vezes naquele ano. Então eu quero saber quantos clientes diferentes eu atendi a cada ano. Então como é que eu faço para saber o número de clientes diferentes que eu atendi? Usando a fórmula Distinct Count. Então botão direito, nova medida, vou botar aqui clientes distintos. E aí vai ser a fórmula Distinct Count da coluna ID cliente. Beleza, fecha o parênteses e dá Enter. Show! Vamos ver quanto é que deu esse resultado? Então vou voltar aqui, por exemplo, vou criar uma nova página chamada questão 5. E aí eu vou colocar uma matriz. Dentro dessa matriz vou colocar, clientes distintos aqui nos valores. E aumentar aqui a fonte, porque não sei porque que o Power BI deixa tão miudinho esse negócio. 22. Show! Então, total de clientes distintos que a gente atendeu foram 127. Se eu quiser saber isso para cada ano, eu posso vir aqui, por exemplo, lá no calendário, puxar as datas aqui para as linhas, e eu tenho aqui em 2022. Atendi 76 mil clientes, vou até clicar aqui na medida e colocar com o separador de milhar. 2023 atendemos 67 mil clientes, 2024 23 mil clientes. Só que agora a gente quer calcular um número que vai dizer para a gente quantos clientes novos eu atendi. E aí para conseguir fazer essa conta, na verdade, quando a gente for fazer essa conta, vai dar um número menor do que esse aqui, né? 2022 vai dar o mesmo número, né? Porque todos esses clientes foram novos, assumindo que a gente começou em 2022. Só que em 2023 e 2024, muito provavelmente vai ser um número menor, porque em 2023 a gente atendeu clientes novos e também clientes que a gente já tinha atendido antes. A mesma coisa em 2024. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar criar essa fórmula que vai puxar para a gente só os clientes novos. Só que para conseguir fazer isso, eu preciso, de alguma forma, conseguir facilmente identificar qual é o ano que aquele cliente virou cliente, aquela empresa. Então, para conseguir fazer isso, a forma mais simples seria basicamente tentar olhar aqui dessa coluna de cliente, qual que é, da primeira vez que apareceu o cliente, qual é o ano daquele valor ali, tranquilo? E aí, para conseguir fazer isso, o que a gente precisa fazer? Eu preciso usar alguma fórmula, preciso criar alguma coluna que vai identificar, esse cliente aqui, a primeira vez que ele aparece era o ano de 2022. Esse cliente aqui, a primeira vez que ele aparece é o ano de 2023 e assim por diante, beleza? Então vamos lá tentar fazer essa análise aqui, ó. Então vou clicar com o botão direito, criar uma nova coluna, e aí essa aqui vai ter algumas pegadinhas. Vamos lá. Seguinte, então vou colocar aqui ano inicial cliente. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, ó. Eu quero falar para ele olhar, ao invés de pensar em ano, vamos pensar primeiro na data inicial. Quero olhar qual foi a primeira vez que esse cliente aqui comprou. Bom, para olhar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que basicamente fazer o seguinte, eu tenho que fazer como se eu estivesse pegando essa tabela e filtrando somente com os dados daquele cliente. Quer ver? Deixa eu dar um Enter aqui, a fórmula vai ficar vazia, mas vamos imaginar esse cliente daqui, ó. Cliente 156500. É como se eu tivesse que vir aqui e filtrar só o cliente 156500. 156500 e deixa OK. Beleza. E aí vão aparecer todas as transações dele. No caso só tem uma. Eu vou olhar qual foi a transação mais antiga. É basicamente essa a lógica. E aí a transação mais antiga vai me dizer quando que ele entrou na empresa aqui como cliente. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguém que veio mais de uma vez. Não sei se esse segundo aqui, ó. 90488. 90488. Vou dar um OK.
Ó, perfeito, ele apareceu 3 vezes. Como ele apareceu 3 vezes, qual que é a ideia? Eu quero que a fórmula me retorne essa primeira data daqui, que é 1º de janeiro de 2022, que ele vai me dizer qual foi a data mais antiga que ele apareceu, e aí a partir dela eu vou extrair o ano mais antigo que ele apareceu, que aí vai ser o ano inicial dele, o ano que ele virou de fato um novo cliente, beleza? Então, é isso que a gente vai querer fazer. E como eu quero pegar uma tabela e filtrar ela, qual é a fórmula que permite a gente fazer filtros ali, filtrar os dados que eu estou analisando? É a fórmula calculate. Então, a princípio, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que pegar a fórmula calculate para fazer essa análise. Só tem um pequeno detalhe. Quando a gente cria uma nova coluna assim, e a gente quer pegar o valor daquela linha específica, porque para pensar comigo. Aqui o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar para a tabela e falar, olha só, eu quero que você filtre esse cliente daqui, ó, esse 156500. Filtra esse cliente. Então é como se eu botasse aqui, por exemplo, ó, calculate. E aí, qual é a expressão? Eu vou querer a data mais antiga. A data mais antiga vai ter que ser ó, a fórmula mínimo para pegar a primeira data da venda que ele aparecer. Ou seja, a data mais antiga. Show? Vírgula. E aí agora no filtro, o que eu vou ter que fazer? O que eu teria que fazer? Eu teria que falar, bom, que eu quero olhar o código do cliente, que é igual a 156500. Só que, obviamente, eu não vou fazer isso. Então, como é que eu falaria que ele tem que olhar o cliente que está aparecendo aqui? Exatamente esse cliente dessa linha daqui. Aí, eu não vou conseguir fazer, primeiro que, obviamente, a gente não vai fazer manual, e, obviamente, não adiantaria eu falar assim, não, eu quero que você olhe o próprio ID do cliente. Isso aqui não vai dar certo. Então, ele já vai dar erro aqui e não vai funcionar nada. Então, vamos lá. Como é que funciona aqui o filtro da fórmula calculate? Do lado esquerdo, eu vou falar para ele qual é a coluna que tem os valores que eu quero filtrar. Do lado direito do sinal de igual, eu tenho que falar qual é o valor que eu quero usar para filtrar, qual é o meu critério, que vai ser o cliente X, cliente Y, cliente Z. Só que eu não vou colocar manualmente cliente 156500 e eu também não consigo colocar dessa forma referenciando a coluna, que ele não vai entender. Então o que eu preciso fazer? Assim que eu começo a minha fórmula, quando eu quero capturar o valor ali, por exemplo, daquela linha, eu posso fazer o que a gente chama de criar uma variável. Então assim que eu começo a minha fórmula, antes mesmo de começar a minha fórmula, eu vou colocar, deixa eu até apagar aqui para a gente recomeçar, eu coloco uma variável e eu vou dar um nome para ela, que vai ser basicamente uma caixinha que vai guardar uma informação. Então eu vou chamar aqui de cliente atual, beleza? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao cliente que está aparecendo naquela linha. Então aqui eu posso colocar o ID cliente. Perfeito. Então se eu só colocasse isso na fórmula, e isso aqui ele reconhece, ele vai colocar dentro dessa variável aqui, cliente atual, o valor daquela linha. Então a variável ela consegue fazer isso. Por quê? Porque ela guarda uma informação fixa ali com ela. As 7 chaves. As 7 chaves não, porque ela pode falar pra gente, mas ela guarda muito bem aquela informação fixa ali. E aí, só para você saber, quando a gente usa uma variável, como é que a gente faz para falar que a gente quer agora fazer, mostrar qual é a conta que eu quero fazer aqui na minha fórmula? Sempre que eu uso variável, eu preciso obrigatoriamente na minha fórmula, quando eu for começar a fazer a conta, a fórmula de fato, colocar um return e aí colocar o que eu quiser. Se eu colocar, por exemplo, ó, cliente atual, que é o nome da variável, só para você ver o que ele vai fazer, ele vai retornar para a gente, ó, nessa primeira linha, o nome do próprio cliente, nessa segunda linha o nome do próprio cliente, o número do próprio cliente. Então isso aqui, a variável, a gente viu que ela consegue armazenar a informação que está naquela linha. Então perfeito, isso é o que a gente precisava. Agora, vou colocar a fórmula calculate, e aí qual é a expressão? Eu quero o menor valor da data da venda, fecho parênteses, vírgula. Agora na hora de filtrar, eu quero filtrar o código do cliente que seja igual ao cliente atual. Então, o código do cliente, que é o ID do cliente, tem que ser igual ao cliente atual. Qual é o cliente atual? É a variável chamada de cliente atual. E, a princípio, parece fazer sentido. Parece fazer sentido. Então, se eu desse Enter aqui agora, pareceria que está fazendo sentido, mas não está. Por que não está fazendo sentido? Porque quando a gente está tratando desses tipos de filtros um pouquinho mais complexos, que, eu quero usar o próprio cliente para filtrar essa coluna de cliente, assim por diante, a fórmula calculate ela não funciona bem com esses filtros mais complexos. A fórmula calculate costuma funcionar bem quando tem algum valor específico que eu quero filtrar ou alguma comparação muito clara. Agora, como eu estou meio que fazendo uma referência circular, que ele chama, né? Aqui, ó, uma dependência circular foi detectada, ele meio que vai tentar olhar, ele vai usar o próprio valor para filtrar, então ele acaba ficando meio confuso e não funcionando. Mas não tem problema. É exatamente para isso, para
quando a gente não consegue fazer com a fórmula calculate, o filtro, que a gente tem uma fórmula que permite a gente fazer um filtro mais inteligente. Que filtro mais inteligente é esse? É a fórmula, ó, você vai apagar o filtro que você criou, você vai usar a fórmula filter, tranquilo? Fórmula filter. E como é que vai funcionar a fórmula filter? A fórmula filter é uma fórmula que você vai usar dentro do argumento de filtro da Calculate. Como assim, Alon? Lembra que a Calculate tem dois argumentos, ó. Tem um argumento da expressão, que é o que eu quero calcular, que era a menor data da venda, perfeito. Só que ela tem o segundo argumento, que é o filtro. Então agora, ao invés de colocar o filtro simples, né, que seria o ID do cliente igual ao cliente atual, que ele estava dando erro de referência circular, porque a fórmula Calculate não aceita esse tipo de filtro. Então quando a gente tem esses filtros mais complexos, a gente vai conseguir usar a fórmula filter para permitir a gente fazer isso. Que aí ela tem um funcionamento mais robusto ali para lidar com os filtros, por isso que existe essa fórmula. Beleza? Show, vamos lá. Então ela pergunta, qual é a tabela que tem os valores que você vai filtrar, Alon? Para começar, é a tabela chamada de vendas. Perfeito. E aí, qual é o filtro que eu quero criar? O filtro é aquele que a gente tinha falado. Eu quero filtrar todas as linhas onde o ID do cliente é igual ao cliente atual. Então, se o cliente atual for o cliente 500, eu quero só filtrar na minha tabela o cliente 500. Fecha o parênteses da fórmula filter, fecha o parênteses da fórmula calculate, e olha só que legal, ele vai dizer pra gente o valor inicial, ou seja, a primeira data onde aquele cliente comprou. Então, esse cliente comprou pela primeira vez no dia 1º de janeiro de 22. Vamos pegar um outro aqui, ó. Esse cliente comprou pela primeira vez no dia 5 de setembro. Esse aqui comprou pela primeira vez 31 de agosto. Então, repara que ele já começa a botar as datas certinhas. Só que, voltando aqui na fórmula, eu não queria a data. Eu queria o quê? Eu queria o ano referente àquela data. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, logo antes da fórmula calculate, pedir para ele retornar o ano dessa data aqui. Então, lembra, a fórmula calculate vai me retornar uma data. Então, se eu colocar dentro da fórmula ano, que a fórmula ano faz? Ela pega uma data e me diz só o ano daquela data. E aí, a fórmula calculate me retorna uma data completa. Essa fórmula aqui, com a fórmula year e dentro dela a fórmula calculate, vai me dizer só o ano daquela data inicial. Vou dar um enter aqui agora. Olha só que legal. Ano inicial do cliente está aqui 2022, 2023, 2024. Então, tem alguns que estão com a data antiga, tem uns que estão com a data nova, porque alguns são novos clientes e outros não são novos clientes. Bom, e aí agora como é que a gente consegue fazer para saber quantos clientes novos a gente teve em cada ano? Bom, a gente já tem aqui uma coluna que diz para a gente o ano aqui de cada cliente, né, o ano que cada cliente começou, e a gente tem a fórmula que diz para a gente os clientes distintos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma matriz, ó, e dentro dessa nova matriz, a gente pode colocar aqui o ano inicial do cliente, aqui nas linhas, e eu posso colocar a informação aqui do cliente, deixa eu procurar aqui, ó, clientes distintos, aqui em valores, e ele vai me dizer, olha só, deixa eu colocar, por exemplo, com a fonte aqui um pouquinho maior, ó, vou colocar a fonte 22, e olha só que legal, quantos clientes novos eu tive em 2022? 76.657, mesmo número que tinha inicialmente, porque a gente começou as operações em 22, então todos os clientes aqui eram novos. Só que lembra que a gente falou que iam ser números menores muito provavelmente depois? Muito provavelmente não. Ou iam ser números iguais, se eu não tivesse nenhum cliente novo, fosse tudo... se eu tivesse só clientes novos, na verdade, né? Ou ia ser um número menor, que era o mais provável de todos, dado o volume aqui. É impossível não ter nenhum cliente que estava comprando pela segunda vez. Só ter cliente novo, por exemplo. Então vamos lá. Então em 2023, a gente teve aqui 41 mil clientes novos, em 2024, 9 mil clientes novos. Eu fiz desse jeito aqui, só puxando a coluna que a gente teria, mas é claro que a gente poderia criar uma outra fórmula para calcular aqui bonitinho, de acordo com cada ano, para verificar se o ano que ele está comprando é o ano inicial ali ou não e tal. Mas, enfim, não tinha muito por que dar muita volta para fazer essa conta, esse cálculo aqui, se a gente poderia simplesmente, ó, direto usar essa coluna aqui do ano inicial do cliente dentro da nossa matriz para ficar aqui certinho. Então, questão 5 está feita também. E, cara, olha só como você consegue fazer esse monte de análises aqui e vários indicadores que você consegue criar para a empresa desde que você saiba fazer o passo a passo e o raciocínio certinho. Então, eu quis trazer esses exercícios justamente para você conseguir botar a cabeça para dar uma quebrada aí
para você conseguir botar para funcionar, conseguir exercitar e talvez tenha coisa aqui que você não teria imaginado, que você não teria feito, que você aprendeu aqui agora também. Então, esse era o objetivo de botar a cabeça para dar uma trabalhada e para você justamente correr atrás de alguns conhecimentos que talvez você não tivesse e você continuar estudando Power BI. Então, espero de verdade que você tenha curtido essa aula, esses exercícios. Você tem a oportunidade agora de fazer, refazer agora sem assistir. Depois que você já assistiu, né, a resolução, você pode agora tentar refazer, que vai ser uma ótima forma de você praticar, principalmente se você aprendeu coisa nova, não sabia. Agora você pode, depois de ter aprendido, já fixar os seus conhecimentos. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, senta o dedo aqui no like. Eu quero muito saber quem ficou até o final da aula, que essa aula ficou com bastante conteúdo. Então, manda aqui, eu quero saber quem ficou. Ó, hashtag até o fim Alon. E aqui na descrição do vídeo, de presentinho para você que ficou até o final, deixei o link de um mini curso gratuito para você continuar aprendendo mais sobre fórmulas no Power BI. Nesse mini curso tem muita coisa sobre fórmulas DAX, medidas, colunas, essas fórmulas filter mais avançadas também. Então, aqui na descrição do vídeo vou deixar o link desse mini curso. Espero que você tenha gostado. E se você não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever para não perder nenhum dos próximos vídeos. E a gente se vê na próxima aula.